Boa noite a todos os nossos irmãos de Japeri, nossos irmãos da Legião Espírita Francisco de Assis. É com muita alegria que nós temos mais esse encontro, mais essa quarta-feira. Pedimos a Jesus que possa estar conosco, iluminando nossos lares, amparando-nos em nossas dificuldades. Somos muito gratos à direção da instituição, aos nossos irmãos, nossos confrades espíritas, por essa oportunidade que me dão. Oportunidade de toda quarta-feira nós nos debruçarmos, nós desenvolvermos um tema no entorno do Evangelho de Jesus. Pedimos dessa forma que os amigos espirituais possam nos auxiliar, nos inspirando, para que nós não nos equivoquemos. Pedimos que os amigos espirituais possam nos auxiliar nas nossas palavras, possam nos auxiliar no tema proposto. E, como nós sempre relembramos, na expectativa nossa, de todos nós, de muito em breve podermos novamente unirmos-nos num grande abraço. Eu tenho certeza que tão logo tenhamos essa oportunidade, nós iremos nos abraçar muito. Confesso particularmente falando que tenho sentido muita falta desse afeto, desse contato físico, mas tenho certeza que tudo isso há de passar em breve. Nós não podemos esquecer da mensagem de Jesus, das mensagens de esperança. Acontece que quando nós falamos da mensagem de Jesus, é comum com o passar do tempo, quando nós abandonamos o estudo sistematizado, o estudo com maior frequência, alguns conceitos acabam se deturpando. Nós acabamos, sem perceber, deturpando pequenos conceitos, inclusive conceitos que são básicos. Num determinado momento, nós acabamos trocando um verbo ensinado por Jesus. Nós passamos a usar o verbo atrapalha-te. Jesus teria dito num determinado momento: ajuda-te, que o céu te ajudará, deixando bem claro que os amigos espirituais nos ajudam quando nós fazemos a nossa parte, quando nós estamos predispostos a ajudarmos-nos também. Então Jesus teria dito: ajuda-te, que o céu te ajudará. Ele não disse nada de muito complexo, disse simplesmente que o céu nos ajuda quando nós fazemos a nossa parte. Acontece que, sem percebermos, muitos de nós, e falo naturalmente de mim, muitos de nós acabamos substituindo o verbo pelo atrapalha-te. E quando nós nos atrapalhamos, é mais difícil do céu nos ajudar. Não estou dizendo que eles não nos ajudam quando estamos atrapalhados, só que naturalmente acabamos tornando essa ajuda mais difícil. E de que forma nós nos atrapalhamos? Nós nos atrapalhamos, por exemplo, quando nós acabamos nos sabotando. Sabemos que estamos vivendo momentos de muita ansiedade, momentos verdadeiramente difíceis para todos nós, onde nós nos encontramos temerosos por diversos motivos. Mas a grande pergunta que todos nós devemos nos fazer é: o que tudo isso verdadeiramente pode nos afetar? É uma pergunta que nós devemos nos fazer, principalmente alimentados pelo conhecimento espírita. Nós devemos nos perguntar o que verdadeiramente tudo isso que está acontecendo com o mundo, com o Brasil em especial, com o nosso estado do Rio de Janeiro, o que tudo isso pode nos afetar? Pode, por exemplo, nos roubar a vida? É claro que não, porque a vida segue em abundância e a verdadeira vida é do lado de lá. Podemos permitir perder aquele a quem amamos? Primeiro, nós não perdemos pessoas. Ninguém perde pessoas. E além do mais, como nos ensina Allan Kardec, os laços de família não se desfazem com a desencarnação. Pelo contrário, eles acabam se tornando verdadeiramente mais robustos. Estamos todos nós aqui de passagem. E meditemos um pouco sobre aquilo que a doutrina espírita nos ensina. Se nós seguimos os conhecimentos ofertados pela ciência, no sentido dos recursos para evitarmos o vírus, de distanciamento, de isolamento, se nós utilizamos a higiene necessária para evitarmos o vírus, seguimos verdadeiramente a ciência, mas a ciência oficial, e não a ciência oficiosa e equivocada que muitas vezes circulam nos nossos aparelhos de celulares, porque infelizmente muitas pessoas fazem opção de seguir mensagens e vídeos muito bem produzidos que recebemos por WhatsApp,
Ao invés de nós seguirmos centros sérios de pesquisa do mundo inteiro, na Fiocruz, no Instituto Butantan, Instituto Vital Brasil, entrando no site dessas instituições, nós encontramos verdadeiramente pesquisas sérias e nós encontramos também a divulgação científica. São pesquisadores que escrevem para o leigo exatamente para que nós possamos entender determinados conceitos científicos e a gente acaba não repetindo abobrinhas que circulam por aí. Conheço pessoas, por exemplo, que acreditavam que a vacina, dentro da vacina existia um microchip para que nós pudéssemos ser monitorados por alguma dessas teorias conspiratórias que eu não sei nem repetir. E muitas pessoas acreditaram nisso, apesar de ser, particularmente falando, apesar de ser um absurdo. Mas as pessoas, então, elas acabam obedecendo mais, acreditando mais vídeos do WhatsApp do que centros de pesquisa com pessoas doutas no assunto, mestres e doutores, pesquisadores sérios, renomados, professores que estão nessas instituições. Nós acabamos cedendo a esses vídeos porque eles são verdadeiramente muito convincentes. Então nós acabamos nos sabotando. Se nós seguirmos tudo aquilo que recomenda a ciência para evitarmos o vírus na medida do possível e mesmo assim adoecermos, é porque tinha que acontecer o que a doutrina espírita nos ensina. Se nós fazemos a nossa parte e mesmo assim acontece o pior, é porque tinha que acontecer. O importante é que façamos a nossa parte. Porque quando nós deixamos de fazer a nossa parte no sentido da prevenção, usando esse jargão do tipo só acontece o que tem que acontecer, nós podemos inclusive desencarnarmos e chegarmos do lado de lá como suicidas. Porque nós devemos fazer a nossa parte como preconiza a ciência. Fazer a nossa parte é seguir exatamente aquilo que nos ensinam, no sentido de, conforme o conhecimento acerca do vírus vai se ampliando, e vão se elucidando determinadas questões, hoje nós já compreendemos o valor da máscara, por exemplo. Hoje nós já compreendemos o valor de evitarmos aglomerações. Hoje nós já conhecemos o valor de lavarmos bem as mãos, de evitarmos levar as mãos aos olhos, de levarmos as mãos à boca, de evitarmos ainda o contato físico. Se nós seguirmos tudo isso que se preconiza a ciência e mesmo assim adoecermos, é porque tinha que ser. É assim que a doutrina espírita nos ensina. E o fato de adoecermos também não quer dizer que morreremos ou que desencarnaremos, porque pelas estatísticas oficiais, nós sabemos que no Brasil hoje, nesse exato momento, hoje quando nossos médicos já dominam bastante os protocolos, hoje nós sabemos que a cada 100 pessoas que pegam a doença, apenas 20 vão manifestar formas que necessitam de algum tipo de cuidado médico hospitalar. E mesmo assim, desses todos, 3 ou 4 pessoas desencarnarão, poderão desenvolver quadros mais graves. E se o indivíduo ele se preservou, se o indivíduo se cuidou, se o indivíduo fez tudo o que estava ao seu alcance para evitar a doença e ele acaba desencarnando, é porque tinha que ser dessa forma, pelo amor de Deus. Saibamos compreender isso, do contrário, se o indivíduo desdenhou da doença, se o indivíduo desdenhou dos cuidados de vigilância, dos cuidados de higiene, ele acaba desencarnando, ele chega do lado de lá como um suicídio inconsciente, como nos ensina André Luiz, o chamado suicídio indireto, porque não comete suicídio apenas aquelas pessoas que desejam diretamente matarem-se, mas aquelas pessoas que acabam descuidando da própria saúde, aquelas pessoas que descuidam-se, exatamente se entregando a vida física, chegam do lado de lá. Da forma como André Luiz chega em nosso lar, chega no pós-morte, ele vai se encontrar então sendo acusado de suicida sem entender exatamente ele que não havia cometido um suicídio direto. Meus irmãos, muito cuidado com as nossas sabotagens. Nós acabamos nos sabotando nos desânimos e nos medos. Nós não temos o que temer, nos ensina a doutrina espírita, porque mesmo que o mundo se acabe, como diz Francisco Cândido Xavier, mesmo que o mundo se acabe, Deus arruma outro para a gente morar. Nós não temos o que perder, porque a verdadeira vida não é do lado de cá. Nós estamos aqui para progredirmos, para evoluirmos. Aqui é o nosso educandário, para nós aprendermos a tolerarmos-nos e amarmos-nos, mais importante. Mas a verdadeira vida não é essa. Aqui é apenas uma passagem. E os nossos laços familiares, o nosso patrimônio físico, meu irmão, o nosso patrimônio físico não é nosso. Nós somos usufrutuários. Nos é dado temporariamente para que nós possamos então administrá-los com bondade, naturalmente, e sabedoria.
E os nossos laços familiares não se desfazem no momento do desencarne. Então, meus irmãos, que nós acordemos repletados de esperança, sempre perguntando aquela pergunta maravilhosa que os espíritos mais adiantados, reencarnados ou não, sempre nos ensinaram a fazer. O que Jesus faria se estivesse no meu lugar? Vamos! Eu tenho certeza que todos nós passaremos por isso, diminuindo os nossos quadros de ansiedade. Vamos diminuir os nossos quadros de ansiedade, na certeza de que nós não estamos aqui reencarnados nesse momento por graça. Estamos aqui porque Jesus conta conosco, porque nós temos necessidade de estarmos. Principalmente nessa semana tão especial para todos nós. Nós tivemos nessa semana o aniversário do médium baiano, Divaldo Pereira Franco, os nossos votos mais sinceros de muita saúde e de muita paz e harmonia para ele. Nós tivemos na noite de ontem o desencarne de um ator que trouxe alegria para todos nós durante muitos anos, o ator Paulo Gustavo. Eu tenho visto pelas redes sociais o quanto que realmente o Brasil está comovido, o quanto que isso abalou muita gente. Eu particularmente conheci um pouco da sua produção cinematográfica. E o mais interessante, na minha modesta opinião, é o fato do quanto que ele militou para que nós vencermos discriminações em relação, por exemplo, à LGBTI-fobia. Muitos de nós que ainda alimentamos determinados conceitos equivocados, e ele auxiliou para que nós pudéssemos compreender que o mais importante disso tudo é a figura do amor, através da forma como ele lidava com seus familiares e amigos, homenagens à sua mãe. E aqui vai o terceiro motivo para essa semana ser uma semana muito especial, que é exatamente a semana do Dia das Mães. Mas antes de nós começarmos a falar das mães que vão ser objeto de estudo dessa noite, nós gostaríamos então de falar ainda do ator Paulo Gustavo, que ele possa de alguma forma chegar no mundo espiritual e ser recebido, porque nós sabemos o quanto de bem que ele fez, porque através do seu trabalho, através do teatro, ao levar alegria para muita gente, isso soma positivamente também, ao propor reflexões. Nós sabemos que pode ser que nem todas as suas mensagens fossem as mensagens mais sublimes, o que é natural no meio artístico, mas sabemos que ele levou alegria para muita gente. Sabemos que muitos morrem diariamente. Nós no Brasil chegamos a ter mais de 3 mil mortos por dia, dados simplesmente pela Covid, sem contar as outras causas de morte. Sabemos que muitas famílias sofrem nesse momento. E se nós pudéssemos ter condições de levar algo para essas famílias, é a certeza de que a morte não existe. Sabemos quantas pessoas se encontram desesperadas, porque muitos desses que desencarnaram eram idosos, esteio econômico de muitas famílias. Então nós sabemos que existem muitas pessoas que nesse momento se encontram em desespero, encontram-se com crises de ansiedade, que nós saibamos levar um pouco de conforto, um pouco de fraternidade. Não à toa estamos encarnados nesse momento tão delicado de toda a humanidade. E as mães? Gostaria de dedicar o estudo dessa noite às mães, começando por Maria, aquele espírito excelsior, aquele espírito de escol, aquele espírito iluminado, aquele espírito que permitiu vir à Terra na forma física, aquele que é a luz do mundo. Só um espírito muito iluminado teria condições de permitir que a luz do mundo transitasse entre nós. Só um espírito muito iluminado poderia permitir que aquele que estava aqui antes do céu e da terra, o Alfa e o Ômega, o divino mestre de toda a humanidade, só um espírito muito iluminado poderia lhe permitir exatamente o veículo físico como nos ensinam os espíritos. Embora exista toda uma complexidade na sua vinda, nós sabemos da participação de sua mãe. Nós gostaríamos de relembrar todas as mães nesses momentos tão delicados, porque as mães, elas vão ter uma coisa chamada maternagem. Maternagem é diferente de maternidade. Maternidade é simplesmente o ato de ser mãe, e qualquer fêmea, biologicamente falando, qualquer fêmea pode ter maternidade, mas nem todas as fêmeas apresentam maternagem. Maternagem é exatamente o cuidado,
exatamente aquele zelo especial que as mães manifestam. Não vai nenhum tipo de crítica às mães, aquelas mulheres que tiveram filhos e não tiveram maternagem, não quiseram cuidar, por exemplo. Não vai nenhum tipo de crítica, pelo amor de Deus, muito distante de mim, porque nós sabemos que existem muitos motivos para que isso aconteça e nós respeitamos naturalmente. Mas aquelas mulheres maternais, que muitas vezes podem não ser nossas mães diretamente falando, muitas avós acabam cumprindo esse papel, muitas tias, muitas personagens acabam cuidando, acabam promovendo esse papel, porque nós espíritas compreendemos a diversidade que existe na espécie humana, em todos os sentidos. Por exemplo, se nós pegarmos um grupo de 1000 pessoas e colocarmos essas pessoas lado a lado e pedirmos que cada uma delas estique os seus braços, nós observaremos que na espécie humana não existem 2, 3, 4, 5 cores. Existe um degradê infinito. São infinitas as possibilidades de cor da pele na espécie humana. Imaginemos outras questões mais complexas. Então nós espíritas naturalmente compreendemos as diversidades. E não vai aqui nenhum tipo de crítica. Nós compreendemos aquelas mães, aquelas mulheres que, embora fossem mães, não tinham maternagem, não tinham o zelo, o cuidado, mas naturalmente que a divindade, no momento da reencarnação, dentro desses planejamentos, ela conta com tudo isso. Então, quando nós falamos do Dia das Mães, não necessariamente apenas as mães biológicas, mas na diversidade de famílias que existem nesse solo maravilhoso, nesse educandário, quantas avós cumprem o papel de mãe, quantas tias, quantas mulheres se candidatam voluntariamente a serem mães. Então nós homenageamos essas mulheres todas. Nós vamos homenagear esses personagens, inclusive aquelas que são para todos nós o portal da reencarnação. Porque sem o ventre, sem a presença feminina, não existiria a reencarnação, porque a ciência não consegue dominar nenhuma forma de nascimento sem a participação do maquinário bioquímico feminino, a presença de um óvulo, por exemplo. Nem nos casos de bebês de proveta é necessário que exista a presença de um ovócito para que ele possa ser fecundado, e depois é necessário que isso seja implantado no útero de uma mulher, porque não existe possibilidade de existir a vida sem a presença feminina. Então fica essa homenagem a essas personagens que, ao reencarnarem, assumem para si esse compromisso de educar almas, de conduzir. Quantas não vão, inclusive, desde a mais tenra idade, a orientar nos passos da espiritualização, principalmente através dos nossos melhores exemplos? Aquelas mulheres que, desde a mais tenra idade, ensinam as lições do amor, do perdão, da esperança, que verdadeiramente são capazes de modificar uma reencarnação dos seus tutelados. Quantas dessas mulheres, elas são capazes verdadeiramente de resgatar almas? Então fica nessa semana, nessa nossa quarta-feira, que nesse domingo de Dia das Mães, todos nós possamos dedicar algumas horas em gratidão. Aquelas que já desencarnaram possam ser homenageadas em nossos pensamentos de gratidão, em nossas preces. E aquelas que estão conosco, nós não esqueçamos de agradecer, porque, como nos ensina Jesus, amanhã pode ser tarde demais. Aproveitemos o agora para que a gente não se arrependa. Vamos falar o quanto são especiais, o quanto somos gratos por todas elas, por todas aquelas que tiveram por nós a maternagem, não apenas a maternidade, mas a maternagem, aquelas que tiveram paciência e zelo no momento em que nós nos encontrávamos mais frágeis. Quantas mulheres nós não conhecemos que verdadeiramente cuidam dos filhos de amigos, de sobrinhos, cuidam de netos, bisnetos e assim vai, porque trazem exatamente na sua maturidade espiritual, nessa bagagem maravilhosa, ou elas vão trazendo toda essa força, toda essa capacidade, tudo isso que é capaz de desafiar, de romper, de vencer os obstáculos mais impressionantes que se apresentam. Então eu gostaria de, nessa quarta-feira em especial, que todas as mães possam ser homenageadas nas diversas formas que elas existirem, porque nós sabemos que existe uma diversidade infinita de famílias, e isso também deve ser respeitado. Pedimos a Jesus que possa iluminar nossos lares e que, em especial, nesse domingo, nós possamos, com muito carinho, olhar de forma especial para nossas mães. Eu sei que para muitos que estão me ouvindo, isso pode ser uma extrema bobagem, porque já olhamos dessa forma diariamente
Entretanto, que nesse domingo nós possamos fazer então de forma especial, na certeza de que para reencarnarmos o único portal conhecido é o ventre materno, e que para que nós pudéssemos receber a mais importante das educações, que é exatamente a primeira educação, aquelas que tiveram por nós maternagem, que cuidaram, que zelaram, que souberam nos dar as primeiras orientações no sentido da educação e principalmente da educação espiritual. Meus irmãos, que a paz de Jesus permaneça entre nós.